Graça e paz, bem-vindo ao nosso canal Ponto do Reino. Esse canal ele foi criado para poder estar edificando as nossas vidas. Então nós vamos estar compartilhando algumas palavras do coração do Pai e vamos estar compartilhando também algumas canções que Ele tem gerado em nossas vidas. Então se você gostar, curte, se inscreve no canal para a gente poder estar sempre junto, compartilha com seus amigos, porque a grande intenção, o grande propósito desse canal é propagar o Evangelho. E por esse motivo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre salvação, porque hoje nós vivemos num tempo tão corrido, tão instantâneo, tão cheio de conhecimento. A gente não tem tempo de assimilar uma informação e já vem logo outra informação atrás. Então, às vezes a gente acaba não dando atenção para aquilo que é importante. E isso é algo que a gente precisa muito se atentar. A gente está no finalzinho do ano, né? A gente está para poder entrar agora, né, no ano de 2017. Então, que nós possamos tirar um tempo para poder refletir naquilo que é importante de verdade para as nossas vidas, no nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a nossa família, com as pessoas que estão à nossa volta, para que a gente não venha cair no erro de estar correndo, fazendo, e no final nada do que a gente fizer permanecer. Então vamos falar um pouquinho sobre salvação. Eu vou ler aqui um versículo clássico sobre salvação que está em João 3, a partir do 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Então, vamos lá. Salvação. Salvação. Hoje a gente até fala pouco sobre salvação, né? Houve tempos na história da igreja que as pessoas se preocupavam mais com a doutrina da salvação. Mas aí, falando sobre esse assunto, a pergunta que não quer calar: o que é salvação? Né? Do que exatamente nós estamos sendo salvos? Não é verdade? O que é a condenação? Que acaba sendo uma pergunta consequente da primeira, né? Como que nós fazemos para ser salvos? Será que se a gente for lá na igreja, no final do culto, levantar nossa mão e dizer que aceita Jesus, será que isso garante a nossa salvação? Então, a gente acabou de ler aqui um texto muito importante. A gente vai ver que o fundamento da salvação é o amor de Deus. E esse amor se estendeu a todos nós. Deus amou o mundo. Nós vamos ver que nós estávamos mortos e na escuridão por causa das nossas más obras. O texto fala: quem não crê já está condenado, porque o estado de condenação ele já está. Todos nós estamos debaixo de condenação. Romanos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então qual é o estado natural do homem hoje, depois que o pecado entrou na humanidade? Qual é esse estado? É um estado de condenação, porque o salário do pecado é a morte. Então o mundo, esse mundo, Jesus veio para salvar. Por quê? Porque ele já estava condenado. Ele já estava embaixo de condenação, já estava embaixo do império da morte. Então, quando Jesus veio, ele veio para salvar o mundo. Ele não veio para condenar, porque já estava condenado. Então, se você não está em Jesus, se você não crê em Jesus, você já está na condenação. Então, se você não
decidir crer em Jesus, você vai continuar no seu estado de morte e de condenação, que é o estado que é resultante de uma vida de pecado. E é como a palavra fala, todos pecaram e destituídos estão. 1 João fala assim, ó, bem no iniciozinho, vem escrevendo, aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Então a gente precisa entender isso, o nosso estado original, natural, depois do pecado, é a morte, a condenação. Então Jesus ele veio para poder nos salvar. E o interessante é que nós estávamos mortos, estávamos condenados, estávamos vivendo uma vida que desagradava a Deus. E mesmo assim ele nos amou, estando nós na nossa injustiça. É fácil às vezes você amar o justo, mas Deus nos amou quando estávamos ainda na injustiça. Deus ele olhou para nós sujos na lama e nos amou. E disse assim, eles são preciosos, porque ele entregou o seu filho no nosso lugar. Sabe? Quando ele fez isso, ele deu a nós um valor imensurável. Ele deu a nós o valor da vida de Jesus. Ele colocou a nossa vida e a vida de Jesus no mesmo nível, porque Jesus derramou a sua vida por nós. E isso é algo imensurável, isso é algo valioso demais, isso é algo que palavras humanas nenhuma poderá descrever. Esse amor, sabe, essa atitude de entrega. A salvação, ela veio do ato de Deus nos dar a sua vida, o seu filho. Sabe, a salvação, ela veio de uma oferta que Deus nos ofertou, a sua própria vida, aquilo que ele tinha de melhor, de mais precioso. E a salvação, ela vem da graça, porque ela não tem a ver com o que nós fizemos de bom, mas tem a ver com o que Jesus fez na cruz. A minha Bíblia caiu. O que Jesus fez na cruz e que nos justificou de toda essa vida de pecado. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo? Porque é isso que o texto está falando. Quem crê no unigênito Filho de Deus tem a vida eterna. E quem não crê já está condenado. Você crê que ele é o Filho de Deus? Que ele é o Salvador do mundo? Porque se você crê nisso, você está crendo em Jesus, no próprio Filho de Deus, na própria vida, na própria salvação. Então eu não estou perguntando se você já viu algum cristão pecar, ou se você já viu algum pastor cair, ou se alguém que era cristão te magoou. A pergunta é, o foco é, você crê em Jesus? Porque se você crê em Jesus, a sua vida é dele. E a vida dele é sua. E é isso que importa. Isso é a salvação. Jesus é a salvação. Ele é o foco. Então não tire o seu foco, não tire os seus olhos de Jesus. Porque se você tirar os seus olhos de Jesus e você não olhar para ele, você vai viver uma vida sem referência. E logo você vai permanecer nas trevas. Então a salvação é Jesus. A salvação está em Jesus. Isso é que importa. E Jesus, ele vai revelar em você, através do Espírito Santo, um padrão de justiça, de dentro para fora. Ele vai corrigir as nossas motivações, ele vai curar as nossas feridas internas. E ele vai restaurar o nosso jardim, que ficou corrompido por causa da nossa queda. Sabe? Olhe para Jesus. Se você crê nele, você já está na salvação, mas você precisa permanecer. Você não pode deixar com que nada te afaste da sua presença. Então, se a resposta é sim, a sua vida é dele. A sua vida pertence a ele. E a todo o contexto que o envolve. Porque Jesus disse uma vez assim, por que me chamais Senhor, Senhor,
e não fazeis o que eu mando. Então, se nós cremos nele, né, decorrente à nossa fé, nós vamos guardar a sua palavra e os seus mandamentos. E aí sim, nós estamos nele, nós permanecemos nele. Como diz em João 15, né, permaneceis em mim e dareis frutos. Nós não temos como dar fruto sem permanecer nele. Então, que essa palavra possa abençoar a nossa vida, a sua vida. Jesus é a nossa salvação. Então, para poder responder a pergunta, se nós aceitarmos Jesus, nós somos salvos? Não necessariamente. Por quê? Porque se nós cremos em Jesus, nós devemos guardar o seu mandamento. Então, se você já confessou Jesus, se você crê em Jesus, guarde seus mandamentos, permaneça na sua palavra, permaneça na revelação do seu Espírito, na dependência do seu Espírito, que você vai estar dentro do processo da salvação. Porque a salvação é um processo. Nós entramos na salvação e ela é desenvolvida nas nossas vidas mediante a atuação do Espírito Santo. Então, a única coisa assim que eu posso dizer sobre a salvação é que Jesus é a própria salvação. Então, um beijo, né, que essa palavra possa abençoar a sua vida e nós estamos juntos aí, ano de 2017.